Levítico, capítulo 14. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Essa é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele no dia da sua purificação. A pessoa será conduzida ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de hisopo. E ordenará em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o hisopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar os cabelos e os pelos e tomar um banho. Então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente, cabelos, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos do corpo. Depois de ter lavado as suas vestes e de ser banhado com água, ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos seus cordeiros e oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e o derramará um pouco deste óleo na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda, e com este dedo os aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco do bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daquele que está passando pelo ritual da purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-la-á sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de propiciação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação, a oferta do cereal. Havendo o sacerdote assim procedido sobre a oferta, este ofertante o rito da propiciação o poderá declarar puro.
Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro e do sacrifício de retirar as culpas, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito de expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereal, e o equivalente a uma caneca de azeite. 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com suas possibilidades, ou dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele os trará ao sacerdote à tenda do encontro, à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação pelos pecados e uma caneca de óleo. Oferecê-los-á com o gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para retirar as culpas, pegará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará óleo na palma de sua mão esquerda, e com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do sacrifício de reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e deste modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão pelos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar os pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa da pele. Todavia, não possuem recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Então o Senhor orientou Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra do que possuíres, o seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: Parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim, ninguém terá que ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa. E se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e a porta declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia e, se após nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade em um lugar considerado impuro. Depois, fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro fora da cidade. Tornar-se-ão as outras pedras substituir as primeiras, e a argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo esse trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará,
Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante este período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro da casa, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa depois de rebocada, não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves de madeira de cedro, lã escarlate e isopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa tirada de uma fonte. Em seguida, tomará a madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e a outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Dessa maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quanto aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, lepra e de mofo.